Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, a gente vai dar início, a um assunto extremamente importante, que é as estruturas de repetição, aqui em Python. Então, já iniciando, a gente vai ver o for e o while, já diretamente aqui nessa aula, belezinha? Então, a gente vai ver como que é as sintaxes do for, fazer alguns testes e ver a sintaxe do while. Vocês verão, que é bastante simples, a diferença entre o for e o while aqui em Python. Belezinha? Todas elas são estruturas de repetição. O for, como é que ele funciona? Ele vai vir, com for, uma variável qualquer, que nesse caso aqui eu chamei de ir, que vem aí, de iteração, ou seja, é uma variável de iteração. Vai ser ela quem vai ser incrementada, a cada repetição. Como assim? Como o código ele será repetido várias e várias vezes, essa variável vai ser incrementada a cada interação. Ou seja, ela começa de um valor inicial e vai sendo incrementada de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, dependendo do passo que o usuário informar, ou o programador, para ser incrementado nessa variável. Belezinha? Então, vamos seguindo a sintaxe do for. Eu vou ter essa variável de interação, vou vir com in, esse é obrigatório para a sintaxe do for, e vou utilizar um comando range, já aqui junto com for, onde ele vai receber alguns parâmetros. Vai receber o valor inicial, o valor final e o passo, sempre nessa sequência, belezinha? Então, olha só, sempre que eu for utilizar o for, eu vou precisar utilizar essa sintaxe. For e in range, informar o valor inicial, o valor final e o passo. E claro, não posso esquecer dos dois pontos, belezinha? Porém, em algumas sintaxes, eu simplesmente vou utilizar dessa forma. E aí, dessa forma, a linguagem, ela já entende como primeiro valor como o valor final. Então, sempre que eu utilizar o for e colocar apenas um valor dentro do range, a linguagem, por padrão, vai interpretar esse valor aqui como sendo o valor final do meu for, beleza? E aí, por padrão, ele já inicia a variável de iteração em igual a 0 e o passo em igual a 1, belezinha? Mas em outras ocasiões eu vou informar dois valores dentro do range, e aí por padrão ele vai interpretar como sendo o primeiro valor o valor inicial e o segundo o valor final. E aí por padrão também o passo vai ser interpretado como sendo igual a 1. Belezinha? Então significa que a minha variável i vai ser incrementada a cada iteração em 1. Belezinha? Então olha só que maravilha. A gente tem três formas de utilizar o for, claro, com a mesma sintaxe, porém com algumas variações. Ele vai funcionar? Vai funcionar belezinha. Belezinha? Mas dessa forma aqui. Tá ok? Vamos então fazer alguns testes, para a utilização do for. O primeiro teste a gente vai fazer uma contagem aí de 0 até 9. Então, vou abrir aqui, nesse caso, não vou abrir o PyCharm, eu vou utilizar simplesmente uma IDE bem básica para a gente poder fazer esse teste, belezinha? Então, olha só, já vai aparecer aí na tela a idle. Eu basicamente abri a idle, que é a IDE própria, que já vem com a linguagem, já vem com a instalação da linguagem no nosso computador, belezinha? Então, basicamente já está aí aberto e o compilador dela também. Então, se eu quisesse aqui já dar um Hello World, eu poderia fazer isso tranquilamente. Eu posso dar um print aqui e dar um Hello World, belezinha? Aqui eu venho aqui em Run Model, que é para ser executado isso daqui. Ele vai pedir para eu salvar esse meu arquivo, Eu vou salvar aqui na área de trabalho e olha só que maravilha. Ele já vai compilar isso para a gente. Ainda não está aparecendo aí para vocês, mas eu vou colocar aqui para aparecer. Olha só que maravilha.
olha só, apareceu aqui Hello World, belezinha? Agora, olha só que maravilha, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou começar a digitar os meus códigos, né? Aqui na idle, nessa região branca aqui de cima, e simplesmente vai aparecer nessa região branca aqui de baixo, belezinha? Então, vamos lá, olha só. Esse nosso primeiro teste, ele funciona da seguinte forma. Eu simplesmente vou vir com o meu for, a sintaxe do meu comando de repetição. Então, eu venho for, vou precisar de uma variável de iteração i, certo? Venho com in range. Percebe ali, ó, que ele já mudou de cor, né, pessoal? Então, ele já a ideia ela já ajuda aqui a gente a utilizar esses comandos. For i in range, e aqui eu tenho que informar o valor que eu preciso. Nesse caso, eu vou ter que informar, né? Tenho que informar o valor inicial. Nesse caso, eu quero que o meu i comece de 0, beleza? Quero que ele vá até o número 10, beleza? Quero que ele vá até o número 10 e, ao fim, ele vá, né, sendo incrementado de 1 em 1. Então, o meu passo vai ser igual a 1. Pronto. Tá aqui os três valores que eu preciso, ó. O valor inicial, igual a 0, o valor final, que o i vai assumir, e o passo. Belezinha? Vou ter que utilizar os dois pontos, claro. Já dou um enter aqui, ele já coloca a indentação aqui para mim. Se eu der um print e mandar ele simplesmente printar essa variável i, vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, venho aqui em run model, que é para ser executado. E olha só que maravilha. Ele fez aqui para a gente simplesmente a contagem. Olha só que maravilha. Ele primeiro printou o 0, depois o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, até o 9. Aí vocês percebem o seguinte, espera aí, mas não era para ele ter contado até 9, quer dizer, até 10, já que eu mandei o i contar até 10, aí é que a gente vai ter que observar o que está acontecendo aqui. Vamos para o nosso segundo teste, que vocês vão entender basicamente o que está acontecendo. Vou colocar agora aqui, ó, para ele ir de 0, beleza? Simplesmente vou mudar o valor do range. Vou botar, ó, de 0 até 11, passo 1. Vou continuar aqui no passo 1, belezinha? Quando eu der um print aqui, ó, vou dar um run model, dá um ok. E olha só que maravilha, percebe que ele já executou aqui, ó, tá? Ele executou aqui exatamente a parte dessa última linha de código que eu editei, beleza? E olha só, ele fez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dessa formazinha, de fato, ele utilizou, né, até o valor 10. Então, o i, ele de fato, ele foi até 10. Mas espera aí, lá no meu comando eu não tinha colocado para ele ir até 11, por que ele não printou o 11? Aí é que a gente vai ver esses pequenos detalhes. Olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Primeiro eu coloquei o 0 e aí ele printou exatamente o 0. Quando eu coloquei o 11 lá no valor final, ele não printou, mas ele printou o 10. Isso significa que quando i chega em 11, ou seja, quando i é igual a 11, ele não entra mais no looping para poder printar o valor que está dentro dessa variável i. Percebeu? Então, olha só que maravilha. O meu looping, né? Ele começa do valor que eu informei dentro do range e vai até o último valor, menos 1. Belezinha? Ou seja, até o valor anterior, que é o valor 10. Então, quando o i recebe 10, ele entra dentro do looping, já que não é igual a 11, e executa. Quando i é 11, beleza, i é igual a 11. Então, não entra aqui dentro mais não, sai daqui. Belezinha? Então, é dessa forma que o for acontece. Quando eu definir lá em cima no meu teste 1, para ele ir até 10, ele simplesmente chegou em 10 e não executou mais esse loop. Por isso que ele printou até 9. Pegou a ideia? Então, olha só, quando i chegou a 9, ele entrou dentro do looping e foi printado na tela.
Porém, quando ele chegou em i igual a 10, ele não entrou mais ali, ele simplesmente saiu. E por isso não foi printado na tela o valor 10. Belezinha? Agora vamos para o nosso segundo teste, né? Aliás, o nosso terceiro teste. Eu simplesmente não vou colocar essas informações de valor inicial e passo. Eu simplesmente vou colocar o valor 11. Será o que vai acontecer? Então, olha só que maravilha. Vou tirar aqui essas outras informações. Belezinha? E vou ver o que vai acontecer. Vou dar run model, para ele poder executar. E olha só que maravilha. Ele já executou aqui para a gente, percebeu? E olha só, ele de novo executou até 10, né? Ou seja, ele interpretou aquele 11 ali como o valor final do meu loop. Belezinha? Então, esse comando aqui ele funciona exatamente como o anterior, porém de forma mais simples. Eu reduzi as linhas de código, já que ele entende como padrão o i igual a 0 e o passo igual a 1. Belezinha? Então, olha só, a gente já está entendendo aqui como é que o nosso looping funciona, né? O looping for. E aí a gente já consegue manipular ele bem profissionalmente. Então aqui, ó, ele simplesmente fez uma contagem de 0 até 10 de uma forma mais simplificada. Belezinha? O nosso quarto teste, ele funciona dessa forma. Agora eu vou mudar o passo. Eu vou colocar o passo agora igual a 2. Será o que vai acontecer? Olha só, tá aqui, né? Vai começar de 0, vai até 11 para ele poder printar até 10, né? E vou colocar aqui um passo 2, beleza? Vou dar um raw model, dar um ok, olha só que maravilha, ele já executou aqui pra gente, olha só que maravilha. Ele printou o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10, justamente porque a minha variável i foi incrementada de 2 em 2, justamente porque o passo era igual a 2. Então, i começou de 0, ele printou o 0, beleza? Depois, ele foi incrementado mais 2, então 0 mais 1, 0 mais 2 é igual a 2, e aí ele foi lá e printou 2, beleza? Depois, 2 mais 2, 4, printou 4, 6 e o 8 depois o 10, belezinha? Então, a gente já está entendendo, né, basicamente como é que funciona o for. O nosso próximo teste é o seguinte, a gente simplesmente vai utilizar o range, né, um valor igual a menos 2. O que acontece se a gente definir o passo como um número negativo, né? Então, basicamente, quando a gente faz isso, ele decai o valor. Então, ele já vai começar aqui, ó, num valor 9, vai até 0, num passo igual a menos 2. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vou dar um run e executar esse comando aqui. Olha só que maravilha. Ele começou de 9, né? Depois printou o 7, o 5, o 3 e o 1. Aí vocês percebem assim, agora entendi. Significa então que ele vai decrementar o valor inicial. Então, se ele começou de 9, o próximo ele vai decrementar de menos 2. 9 menos 2, 7. E aí ele vai lá e printa o 7. Depois o menos 5, depois o 3 e por último o valor 1. No final, né, seria qual o valor? O i menos 2, que é o 1, né? 1 menos 2 daria menos 1. E de fato, menos 1 é um valor menor do que 0. E se é um valor menor do que 0, ele simplesmente não vai printar. Belezinha? Ele já não vai, né, entrar dentro desse loop aí. Então a gente já percebe mais uma informação, né? Se o i for um valor menor ou igual ao valor final que a gente definiu aqui, ele não entra dentro do loop mais. Belezinha? E o while, como é que ele funciona? O nosso while, ele vai ter que receber uma condição dentro de uma dos parênteses para que ele execute aquele comando. Então, basicamente a frase, né, típica do while é assim: enquanto essa condição for verdadeira, execute este comando. Belezinha? Execute o que está dentro do bloco while. E aí aqui, simplesmente eu adicionei esse comando aqui, ó, esse blocozinho aqui, para a gente verificar como é que o while funciona. Dentro desse bloco aqui, eu mandei ele printar esse valor i, enquanto o i for menor ou igual a 10.
Belezinha? E aí coloquei o i aqui para ser incrementado a cada repetição, né? A cada looping. Então, vamos abrir aqui novamente a nossa IDE e verificar como é que o while funciona. Beleza? Vou apagar isso aqui tudo e vou vir com o meu while e definir uma condição aqui, ó. A condição é que o i, uma variável i qualquer, seja menor ou igual a 10. Essa é a minha condição que eu vou fazer. E aqui eu simplesmente vou dar um print i, certo? Nesse comando aqui eu coloquei um comando muito simples, né? Um bloco muito simples, mas na sua linguagem de programação, nas suas lógicas aí, nos seus programas, vocês podem adicionar quais blocos quiserem, belezinha, pessoal? Podem colocar um se, um outro for aqui dentro desse bloco, entendeu? Vários comandos vocês podem colocar, vai depender da lógica que vocês estiverem trabalhando. Então aqui eu vou colocar ele para ser incrementado. Esse comando mais igual a 1, ele é igual a esse comando aqui, ó. I recebe i mais 1. É aquele velho comando de incremento, belezinha? Eu só coloquei dessa forma aqui, ó, mais igual, por ser mais simplificado, né? Eu preciso de menos comandos, né? Para eu poder executar esse comando de incremento, beleza? Agora, eu simplesmente faltou declarar, né, esse i aqui em cima, vou definir ele como sendo 0 inicialmente, vou dar um run model e dar um ok. Olha só que maravilha, ele já executou aqui pra gente. Nesse comando aqui que foi executado, ele fez a mesma coisa que o for fez, né? Porém, com porém utilizando o while, né? Então ele fez aqui, ó, começou de 0, que foi o valor inicial que eu defini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. Percebeu? E aí, ó, quando i foi igual a 10, né, ele saiu do loop. Por quê? Porque a condição se tornou verdadeira. Belezinha, pessoal? Então, é exatamente assim que o loop funciona. Quando ele chegou em igual a 10, a condição ficou verdadeira, né? Ainda ficou verdadeira, ainda estava verdadeira, ele executou isso aqui. Quando i se tornou 11, que foi exatamente nessa linha de código aqui, ó, o i for menor ou igual a 10, não. O i foi maior do que 10. Então, essa condição aqui retornou o quê? Um falso. Entendeu por quê? Porque quando i chegou em 11, 11 não é menor ou igual a 10, é maior. E, portanto, isso aqui retornou falso. Quando isso aqui retorna falso, ele não entra mais no looping. Belezinha? E aí ele interrompe o nosso programa. Então, a lógica de programação de utilização do while é dessa forma, pessoal. Bem simples, muito fácil. A gente encerra por aqui as nossas estruturas de repetição. Belezinha? Tchau, tchau.